Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, convidando já o amigo rubro-negro a deixar aquele like no vídeo que é muito importante e também se inscrever e verificar se tá inscrito, né, cara? Dá uma olhadinha aí pra ver se você tá inscrito no nosso canal. Conto aí com a força, com o apoio e com a companhia de vocês. Tamo junto. Galera, falando em apoio, né? Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball. Eu particularmente tenho lá usado bastante essa nova aba que tem no OneFootball, que é do Explorar. Seja para você buscar um clube ou para buscar até jogadores, então individualmente essa aba ela é importante para você ver ali alguns pontinhos, tem resultados, notícias, enfim. A aba ali você digita e busca o que você quiser no aplicativo do OneFootball, então baixe já, o link é grátis e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Link na descrição, baixe já o OneFootball. Combinado? Pessoal, vamos lá, vamos falar hoje, curioso que a gente já havia falado sobre esses assuntos, né, durante lives, algumas questões, mas finalmente, né, tivemos essa oportunidade de perguntar ao próprio Paulo Souza sobre isso. Então o canal participou da coletiva de imprensa e o Paulo Souza, né, nos respondeu sobre uma questão que a gente fala de ocupar o espaço, o homem livre, como é essa busca, o que é mais importante, o possuidor da bola encontrar espaço ou o jogador estar como o homem livre, principalmente ele se reconhecer que naquele momento ele é o homem livre. Então passa por um conjunto, né, de uma ideia um pouco que complexa, onde precisa do jogador ter uma boa assimilação e, claro, execução. E vontade também de querer executar, né? Também não adianta assimilar, saber executar e não querer executar, então é tudo isso que acaba envolvendo. Então primeiro, cara, vamos lá, vamos relembrar a nossa participação, a participação aqui do canal, nessa pergunta do Paulo Souza e mais do que isso, né, prestar atenção na resposta do Paulo Souza que ele nos deu por aqui. Confira aí. Nesse conceito de encontrar o homem livre, você considera que seja mais importante o seu jogador possuidor da bola encontrar com um passe esse homem livre, ou posicionado nessa dinâmica de seja como um terceiro homem, ele se reconheça, o jogador que está sem a bola, ele se reconheça que ele é o homem livre nessa dinâmica? Primeiro, a ocupação do espaço ela é importante. Dentro daquilo que é o nosso sistema de jogo e as nossas linhas, larguras e profundidade, os nossos triângulos, os nossos losangos, diamantes que vamos encontrando e a mobilidade dos nossos jogadores dessas mesmas posições, mobilidade posicional, ou seja, da sua posição, e mobilidade de trocas posicionais, que hoje aconteceram bastantes, dependem da velocidade da bola que nós damos, ou seja, sobretudo em circulação, para podermos olhar em frente, depende dos adversários, dos sistemas dos adversários, do posicionamento dos adversários, e daí o entendimento de jogador ou dos jogadores que não têm bola, por isso é que eu falo muito de tempo e espaço, dessa mesma ocupação, para dar dinâmica ao jogo, de forma a potenciar a possibilidade de chegarmos aos corredores centrais e aos corredores laterais com momentos de finalização e com a equipa sempre curta. Boa noite, Paulo. Responder? Não. Sim. Primeira coisa, como vocês ouviram o Paulo Souza ele falando, né, sobre tempo e espaço, então já deixo o convite. Você que não acompanhou o Amigo Rubro-Negro, nós fizemos esse vídeo que antes, inclusive, do Paulo Souza se estrear pelo Flamengo, pode parecer que não, né, mas nós estudamos o Paulo Souza, cara, então a gente já havia falado sobre isso, não é nenhuma novidade, então o tema tempo e espaço para você entender um pouco sobre isso. Aí ele fala que, inclusive, né, o Flamengo teve bastante essa troca, né, dessa questão da posição, trocou bastante as posições, ocuparam os espaços, pois bem, isso realmente foi comprovado, né, como a gente pode lembrar. No terceiro gol do Flamengo, o Gabigol, naquele momento, ele é o terceiro homem, porque quem participa é Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O Gabigol, o homem próximo, ele é o terceiro homem, contudo, ele não é o homem livre. Então já quebra aquele termo que fala, o homem livre é o terceiro homem. Não necessariamente. O que acaba até comprovando, o Everton Ribeiro ocupa o espaço que o terceiro homem, Gabigol, puxa a marcação e ele vai lá e marca o terceiro gol do Flamengo. E no gol que o Flamengo faz, no segundo gol que o Flamengo faz, no passe de calcanhar para o Arrascaeta, para o Bruno Henrique, onde tem aquela ligação média do Davi Luiz dá o passe, Arrascaeta é o segundo homem que recebe o passe e o terceiro homem é o Bruno Henrique. E naquele circuito, aí sim, o terceiro homem estava como o homem livre. É quando até o Arrascaeta, com uma técnica, né, ele dá um calcanhar, o Bruno Henrique explora aquele corredor. Então só pra gente, ali foi, né, o Bruno Henrique estava posicionado, entendeu que ele era o homem livre, mais importante ainda. O Arrascaeta entendeu que a utilização do Bruno Henrique seria do homem livre, que ele era então também o terceiro homem, mas não necessariamente terceiro homem, repito, não necessariamente terceiro homem e homem livre
é a mesma coisa, não necessariamente, beleza? Então, como a gente vê muitas das vezes, inclusive nas mais execuções, cara, o jogador que está livre, o homem livre, ele não tá na linha de passe, ele fica se escondendo atrás. Ele é o homem livre, ele tem que se reconhecer como homem livre, ele tem que se posicionar para que esteja ali. E o possuidor da bola, ele tem que achar esse passe no homem livre. Então, o Paulo Souza, ele acaba não falando, né, o que seria mais importante e tal. É óbvio que os dois têm muita importância nesse ponto, mas ele fala e ele repete sobre eles estarem posicionados, né, estarem ocupando a amplitude, o comprimento, né, a profundidade, a largura, o quanto é importante até intercalar essa movimentação, né, tem que ter essa movimentação, não é para ninguém estar engessado, e eles conseguirem assimilar a questão que aí sim é uma questão um pouco mais individual, um pouco mais complexa do tempo e espaço. Qual o momento de estar ali e qual é o momento dele acelerar porque ele está tendo espaço, porque ele está tendo tempo. É uma questão um pouquinho mais complexa saber essa hora de saber acelerar, essa hora de ocupar aquele espaço, ou aquele momento que a movimentação do seu companheiro está diretamente ou indiretamente interferindo na do companheiro. Por isso o Paulo Souza fala sobre essa movimentação em triângulos, em losangos, em diamantes, porque são proximidades de você tentar concentrar o máximo de jogador numa zona do campo e assim, obviamente, eles vão formando os tais triângulos e losangos. Aqui eu vou mostrar para vocês darem um exemplo. Vamos lá, inclusive passou pelo gol do Flamengo, né? O Davi Luiz vai sair a bola pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique tá bem aberto e o Arrascaeta por dentro. O Arrascaeta sabe que tem um espaço, então ele ocupou esse espaço. No período que ele ocupa esse espaço, ele induz, então ele está atraindo o marcador pelo lado direito. Por consequência, o Bruno Henrique se torna o terceiro homem, o Bruno Henrique se torna o homem livre. É quando o Arrascaeta dá o passe de primeira, aí tem aquele corredor para o Bruno Henrique explorar pelo lado esquerdo. Que foi diferente, inclusive, vamos virar aqui a prancheta, foi diferente, né, no terceiro gol do Flamengo, é quando o Everton Ribeiro cai no meio espaço, traz para o Bruno Henrique. O Gabigol, ele é o terceiro homem, mas não era o homem livre, tinha marcação, mas ele puxa a marcação, ele acaba induzindo, abre um corredor enorme, é quando o Everton Ribeiro ocupa o espaço e recebe a bola então do Bruno Henrique. Então a gente viu dois exemplos onde teve a utilização direta do terceiro homem, mas no momento onde ele era o homem livre e no momento onde ele não era o homem livre. Então por isso que inclusive a gente passou por essa pergunta, Paulo Souza, para ter essa oportunidade de, inclusive para saber, apesar de não ter respondido diretamente, sobre o que seria mais interessante o seu jogador ter essa capacidade de leitura de jogo, visão de jogo e qualidade no passe, para dar esse passe para o homem livre, porque afinal de contas precisa dessa boa execução, ou dos outros jogadores, né, terem o conceito assimilado, estarem como homem livre, principalmente, repito, se reconhecerem que é um homem livre para dar a opção para esse passe e assim o Flamengo ter construção na sua fase ofensiva. Repito, não é tão simples assim, não é intuitivo, não é taca a bola no pontinha, bota o pontinha para fazer no mano a mano lá e ver no que dá, não é intuitivo. É coletivo, é como se fosse realmente, de fato, uma malha onde precisa que os jogadores, quando estão numa fase, concentrados num setor do campo, estejam assimilando e, mais do que isso, identificando o que a movimentação dele pode interferir na movimentação do colega. Então foi bacana pra gente falar um pouco sobre esse conceito de jogo. Beleza, galera? Obrigado aí pela força de vocês, obrigado pela companhia. Tamo junto, um forte abraço. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, que é muito importante aqui pra gente. Valeu, até mais.